O Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu quero compartilhar, dividir com a igreja. Recentemente, um tempo atrás, aí a gente saiu para comprar um presente para uma família, um casal que é muito querido nosso. Nós saímos para comprar uma panela de barro para esse casal. Inclusive esse casal ainda está devendo a muqueca, porque a gente levou a panela, mas a gente pediu em troca uma muqueca, né? Mas tá difícil. E aí nós fomos lá no galpão das paneleiras para poder comprar essa panela. E chegando naquele galpão, eu confesso aos irmãos que Deus falou ao meu coração ali naquele galpão. Entrando ali naquele galpão, ali tem os corredores de um lado, o corredor do outro, e vários boxes assim. Cada box um vendedor expondo ali os seus produtos, as suas panelas. E eu andando e procurando a panela perfeita para o casal, procurando aquela panela, eu comecei a observar que ali dentro havia todo um processo de fabricação daquelas panelas. E aquilo me chamou a atenção, porque olhando, eu via panelas prontas para serem comercializadas. Eu via ali aquele artesão ali, aquele profissional ali na área, moldando uma panela. Do lado de fora do galpão eu vi uma pessoa ali com fogo, acho que trabalhando o processo de secagem daquela panela. Aí entrando assim no galpão, eu vi num canto um bolo de barro assim. Como aquilo falou comigo, irmãos? Aí eu falei: Senhor, é isso que o Senhor faz com a gente. É isso. Pesquisando na internet, eu entrei na internet e fala que o processo de fabricação da panela de barro, ela começa na extração. Você extrai o barro, depois você limpa, você tira a sujeira do barro. Você retira as raízes, os restos de folhas, você limpa ali, tira aquela sujeira que está no barro, você acumula, junta aqueles pedaços de barro, e você leva aquele barro para a olaria. Chegando lá, o barro ele passa por um processo de moldagem, depois ele passa por um processo de queima e raspagem, depois ele passa por um outro processo de queima, e ele passa por um processo que eu achei interessante, que é de açoite, onde eles aplicam aquele produto que dá cor à panela. Aí eu vendo uma reportagem, irmãos, na televisão, a reportagem estava falando de um local. Quem aqui conhece o Parque Mulembá? Quem conhece? Levanta a mão. Os que conhecem o parque. Olha só, pouquíssimas pessoas conhecem esse Parque Mulembá. Esse Parque Mulembá é aqui em Vitória. Esse local é o local onde é extraído o barro que é próprio para a fabricação da panela de barro. Ninguém conhece o local é desconhecido. Eu já fui nesse parque, e ele fica aqui, pertinho da gente. Joana d'Arc conquista ali, e dali é extraído, talvez em Vitória, o único local de extração do barro próprio para a panela de barro. E eu queria dizer aos irmãos que aquele lugar esquecido, que ninguém conhece, é dali que sai o barro
que vai transformar aquilo que para muitos era inútil em algo útil. Eu já passei por ali, por aquele parque. Certamente eu pisei no barro e não sabia que aquilo ali tinha utilidade. E assim acontece com cada um de nós, irmãos. Essa foi a reflexão que Deus me levou a fazer. Que muitas vezes, nós que estamos aqui, nós que estamos neste lugar, talvez muitos nunca te deram valor, nunca te valorizaram. Talvez você que está aqui se sinta uma pessoa rejeitada, uma pessoa diminuída, uma pessoa complexada. Talvez você se sinta a pior das criaturas, e talvez você até já tenha falado: o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Talvez esse pensamento seu reflita, de fato, o que esses artesãos ali no galpão das paneleiras fazem, porque Deus, Ele tem uma visão clínica. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. O que o homem não vê, Deus vê. E eu quero dizer a você que Deus, Ele te achou. Deus, Ele te viu quando as pessoas pensavam que não havia nada de bom em você. Os irmãos lembram quando Filipe estava conversando com Natanael, e eles falaram acerca de Jesus de Nazaré. Natanael falou assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Será que de Nazaré sai alguma coisa boa? Saiu. Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos neste lugar. Muitas vezes você não entende por que Deus, Ele te trouxe aqui, Deus te colocou aqui. Mas Deus, Ele sabe por que você está aqui. Deus, Ele sabe por que Ele te colocou neste lugar. Eu queria dizer a vocês, irmãos, que primeiro, para nós sermos moldados por Deus, que para sermos transformados por Deus, primeiro nós precisamos ser moldados. Deus, Ele faz como aquele homem fez ali no parque, aquele parque esquecido que ninguém conhece. Ele tirou uma matéria bruta ali, porque sem barro não há vaso. Sem barro não existe vaso, irmãos. E aí Deus pega aquilo que antes estava ali largado, abandonado, e Ele fala: eu vou dar vida, eu vou transformar esse barro em vida, eu vou modelar esse barro de acordo com a minha vontade. E aí Ele começa o processo de transformação daquilo que era inútil, daquilo que não tinha valor. Deus transforma. Apenas o molde dado ao barro não é suficiente para torná-lo útil e resistente, porque quando ele começa a ser usado, se ele não estiver preparado, este vaso, esta panela, poderá não suportar e se quebrar. Não é verdade, irmãos? Por isso que existe um processo de secagem, um processo de queima, para que o vaso, ele esteja pronto na hora que ele tiver que ser usado. Você quer ser usado, você tem que passar pelo fogo, irmãos. Senão você quebra. Se você não passar pelo fogo, você vai quebrar. Não pense que a sua vida espiritual vai ser uma vida
de tranquilidade plena, que você não vai ter problemas, que você não vai passar por dificuldades, sabe, Júlio? O que nós estamos vivendo hoje com Cristo, isso é crescimento, irmãos. É crescimento. Dói nos nossos corações, dói demais, dói. Eu tenho um filho, o Breno ama o Cris. E a gente acompanha, a gente vê. Dói. Mas, irmãos, isso nos faz crescer. Eu tenho certeza que com o Cris aqui, ou sem ele aqui, a igreja vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Então nós precisamos ser queimados, irmãos. Deus quer queimar o barro. Deus quer nos preparar, sabe? Eu vi, irmãos, ali naquele galpão, algumas panelas estavam colocadas no canto e não podiam ser vendidas, comercializadas, porque estavam trincadas, algumas quebradas. E aí eles separam, porque não tem como usar o que está quebrado, o que está trincado. Ele tem que quebrar de novo, ele tem que refazer novamente, porque senão não pode ser usado. Então Deus nos aperfeiçoa, sabe? Deus ele quer transformar o vaso de acordo com a vontade dele. E para que você sirva, para que você seja útil, você precisa estar em perfeitas condições, ainda que você passe pelo fogo. Mas você precisa ser moldado conforme o querer de Deus. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé nessa hora, no nome de Jesus. Vamos ler Jeremias 18, Jeremias 18, de 2 a 6. Eu não sei se os irmãos podem. Obrigado. Eu não sei se os irmãos podem projetar aí. Por que eu pedi à igreja para ficar de pé? Porque olha o que o texto fala, irmãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. O Senhor primeiro mandou Jeremias se levantar, porque ele queria falar com Jeremias. Então o Senhor quer falar conosco nessa noite. Vamos ficar de pé para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem se assentar, por favor. Primeiro, Deus manda você ficar de pé, porque depois Ele te convida a descer. Primeiro, fique de pé para ouvir o que Deus tem a dizer a você. Agora, irmãos, é hora de descer, porque nós vamos descer a casa do oleiro, e é lá embaixo que Deus vai se revelar a você. É lá embaixo que Deus vai falar o que Ele tem para a sua vida, lá no vale. E aí o Senhor falou para Jeremias: desça, vamos descer. E aí nós precisamos, irmãos, nesta hora, nos
desvestir do que nós somos, nós precisamos nos desvestir de nós, nos humilhar e nos colocar diante de Deus, porque nesta hora, quando o Senhor nos convida a descer, quando o Senhor nos manda descer, não existe arrogante, não existe prepotente, não existe os mais abastados, os menos abastados, não existe. Todos têm que descer quando chega a hora de descer. Não tem jeito. E eu quero dizer que Deus, Ele te trouxe aqui. Eu não tenho dúvidas de que Deus trouxe você essa noite neste lugar. Se você veio aqui hoje é porque Deus, Ele quer falar com você como Ele fez com Jeremias. O Senhor primeiro mandou Jeremias se levantar. Levanta, porque o Senhor quer falar com você. Chega, irmãos, nós precisamos deixar de ficar prostrados, com a nossa cabeça baixa. Chega de não acreditar em nós. Chega, porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar. Agora, quando você se levanta porque você quer abrir o seu ouvido para ouvir o que Deus tem a falar com você, irmãos. É um momento de reverenciar o Senhor. Você se levanta, você fala: eu te reverencio, Senhor. Pode falar, porque o seu servo vai ouvir. Em Ezequiel, capítulo 2, no verso 1 e 2, tem um texto que fala assim: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Toda vez que o Senhor se referia ao seu povo, Ele mandava o povo se colocar de pé, para reverenciar aquele Deus poderoso que poderia fazer coisas grandes. Agora, irmãos, descendo a casa do oleiro, nós vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E foi lá, exatamente no galpão, lá na casa do oleiro, que o Senhor quer falar, que o Senhor falou comigo e o que o Senhor quer falar com você, porque nós descemos a casa e nós estamos aqui, porque aqui o Senhor está mostrando a cada um de nós o que Ele quer fazer com o seu vaso. Ele quer mostrar a você o que Ele quer fazer, assim como Ele faz com o vaso. Ele diz que Ele quer fazer com você. O Senhor, Ele quer te levar na sua origem. O Senhor, Ele quer te fazer descer aqui. E Ele, no momento que Ele nos faz descer, Ele nos coloca todos numa posição de igualdade. Ele nos enquadra numa única posição. E é interessante, irmãos, que o Senhor, Ele se revela a nós de uma forma incrível. Ele se revela a nós de uma forma tremenda e maravilhosa. E Ele nos faz entender que nós somos semelhantes àquele vaso que está nas mãos do oleiro. Ele nos coloca numa posição em que Ele diz assim: olha, você é esse vaso, e eu sou o que controla você, eu sou o que tem o controle sobre a sua vida, eu comando a sua vida, e olha, eu posso fazer de você aquilo que eu bem entender, porque você está nas minhas mãos. E o texto diz que quando Jeremias contemplava o oleiro assentado ali na roda, e que o vaso estava nas mãos do oleiro, e o vaso ele se quebrava,
O oleiro trabalhava o vaso e moldava o vaso, fazendo com que o vaso se tornasse da maneira que ele queria, porque quando o vaso ele sai daquilo que Deus tem para ele, Deus desmancha o vaso, Deus quebra o vaso, mas Deus vai moldar o vaso de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que ele quer. Os irmãos lembram, falei ainda há pouco, de onde foi tirado o vaso, o barro? O barro foi tirado dali, daquele parque que está ali, a gente passa quase todo dia na frente, ninguém sabe que ali é a matéria-prima de tantas panelas que nós comemos muqueca quase todos os dias. Assim é você, irmãos. Quantos já te ignoraram? Quantos já te rejeitaram? Quantos já te humilharam? Quantos? Você não era nada. Ontem eu estava lá, nesse encontro, com os meninos, e eu pude testemunhar acerca da minha vida lá, porque eu fui convidado para dar o meu testemunho de vida. E eu conversando com aqueles meninos, eu pude falar um pouco da minha vida. Eu falei com eles assim: vocês sabem que a minha vida é muito semelhante à vida de vocês? Porque quando eu tinha 2 anos de idade, eu perdi a minha mãe faleceu, a minha mãe morreu de tétano, sabe por quê? Porque a minha mãe arrancou um dente, e o dente infeccionou. O meu pai proibiu a minha mãe de ir ao hospital. Aquele problema se agravou, se transformou num tétano. Quando a minha mãe foi levada para o hospital, ela já não tinha mais cura, e ela morreu no hospital por falta de assistência no momento certo. E eu fui abandonado pelo meu pai, porque o meu pai saiu de casa, e nós ficamos em 5 irmãos, o mais velho com 9, o mais novo com 2, que era eu, e a minha avó que morava lá em cima no Morro de São Benedito. A minha avó se compadeceu de nós e decidiu levar todos os 5 netos para o morro. E nós crescemos, fomos criados no morro, porque nós não tínhamos mãe e fomos rejeitados pelo pai. Então eu falei: eu estou aqui para dizer a vocês que vocês podem vencer como eu venci. Eu estou aqui para dizer a vocês que você que não tem pai, você que não tem mãe, você que se sente rejeitado, que olha só, eu estou aqui, eu venci. Eu venci. Então, irmãos, aquele barro que ninguém dá nada, que muitos pisam, que muitos rejeitam, aquele barro que está ali, que muitos passam por cima e nem sabem que ali existe um barro que pode ser feito panela de barro. Eu quero dizer a você que ali está o melhor. Ali está o melhor vaso é tirado dali, da onde ninguém dá valor, da onde ninguém reconhece. Então eu quero dizer a você que ainda que as pessoas digam que você não é nada, ainda que as pessoas digam que você é um ninguém, é um Zé Ninguém, eu quero dizer a você que Deus, Ele não te vê como um homem vê. Assim como aquele artesão viu no barro qualidade, Deus, Ele vê em você qualidade que ninguém sabe que você tem. Nem você sabe que você tem qualidades que Deus já viu em você, que Deus sabe que você tem, e você não sabe, mas Deus, Ele sabe que você tem, e Ele quer usar você do jeito que você é. Irmãos, nós precisamos entender isso. Talvez essa minha ministração, essa ministração que Deus colocou em meu coração, o que Deus quer de nós é fazer com que a gente aprenda que com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus não existe
melhor e pior. Porque Deus tira quem aparentemente não é nada e transforma em coisa grande para Ele. Então, o Senhor tem nos levado a fazer uma reflexão acerca da nossa vida. O que você tem visto em você? O que você tem feito? Né? O que você tem feito? O que você tem oferecido para Deus? Vasos, eles precisam ser usados, irmãos. O vaso, ele só tem utilidade quando ele é usado. Eu não sei se você se vê como um vaso. Talvez você se veja ainda como um barro. Mas se você conseguir se ver como vaso, você tem que entender que você precisa ser usado. O Senhor, irmãos, Ele nos molda para que nós sejamos usados conforme a vontade dEle. Ele nos molda porque Ele quer que sejamos usados conforme o que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele planejou você, quando o Senhor Ele planejou a sua vida, Ele pensou exatamente o que Ele faria com você. O que o Salmo 139 fala, irmãos? Vamos ler o Salmo 139? A partir do verso 13, olha o que o Salmo 139 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você entende que você foi desenhado por Deus? Você consegue entender que quando Deus Ele te fez, Ele pensou exatamente como você seria? Ele pensou na sua cor, Ele pensou no seu cabelo, o Senhor pensou nos seus olhos, na cor dos seus olhos, na sua altura. O Senhor conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, irmãos. Deus, Ele te fez, Ele te desenhou de uma forma única. Nós não somos iguais. As nossas digitais são diferentes umas das outras. Nenhuma digital é igual a outra. Deus nos fez exclusivos. Então Deus nos chama a atenção porque Ele quer dizer o seguinte: olha só, você é propriedade exclusiva minha. Eu te desenhei, eu te fiz. Você é meu e eu sou seu. Eu te moldei, eu trabalhei você para que você seja um instrumento meu, para que você seja usado por mim. É isso que Deus nos convoca nessa noite, a sermos usados por eles, irmão, por Ele. Deus quer que nós sejamos instrumentos da mão dEle. Agora o Senhor
ele nos leva a fazer uma reflexão daquilo que nós somos. O cristiano está lá. Talvez o Cris esteja passando pelo processo da queima, do fogo. Se ele não for quebrado, se ele não for, ele será aperfeiçoado. Eu tenho certeza que se ele não se quebrar, se o Cris não partir, eu tenho certeza que a vida dele nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Você vai poder bater com uma marreta que ele não vai quebrar. Porque quando você passa pelo fogo, irmãos, você é purificado. Quando você passa pelo fogo, você é transformado. Deus, Ele te molda, mas é preciso estar preparado. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Talvez o molde tenha dado certo, às vezes o molde dá certo. Mas ainda ele não tem atingido a resistência necessária. Ele não esteja pronto para resistir o calor. E aí não tem jeito. Aí é preciso fazer de novo. Porque às vezes Deus nos molda e Deus nos coloca, mas às vezes em nós existe tanta coisa que precisa mudar, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós estamos num processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser transformados dia após dia pelo Senhor. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus a cada dia. E aí, esse processo de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida é o fogo. É onde nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, nós vamos ser queimados. Deus nos coloca à prova todo dia. Mas saibam que esse processo nos leva ao enrijecimento. A gente se torna mais casca grossa, a gente aprende a dar valor a todas as coisas. Eu quero te dizer que Deus, o oleiro, Ele tem em suas mãos a roda. E Ele te mostra que, se necessário for, Ele irá quebrar o vaso e torná-lo a fazê-lo de novo, até que ele esteja pronto para servir. Deus está fazendo isso com a sua igreja, porque Ele está tratando com o seu povo, Ele está tratando com a sua igreja. Ele está nos quebrando, irmãos. Deus, Ele está nos quebrando. Essa vigília de sexta-feira, essa campanha que nós fizemos, eu não sei se tem aqui alguém que não chegou a vir em alguma, mas irmãos, essa vigília é um aperfeiçoar de Deus na vida da gente. Eu queria confessar algo para os irmãos aqui. Não sei se esse pecado, essa confissão é um pecado, mas os irmãos acreditam que tinha um bom tempo que eu não fazia jejum, que eu não jejuava. E nessas vigílias de sexta-feira o Senhor me levou a jejuar. Então eu percebi que essa vigília me fez ter compromisso com a oração, além do que eu já tinha. O Senhor me fez jejuar. O Senhor me levou a pensar e a estar tendo empatia com o meu irmão. Porque, irmãos, igreja, ela só é igreja quando a gente sente a dor do outro. Porque não tem como você ignorar o seu irmão, não tem como ignorar a dor do seu irmão, sendo igreja, não tem como.
A gente precisa ter empatia com o irmão, a gente precisa sentir o que o irmão está sentindo, a gente precisa dividir com o irmão. E às vezes nós somos tão egoístas, nós somos tão voltados para nós mesmos, que a gente acaba esquecendo da dor do irmão. E você não está nem aí para o irmão, você nem lembra de mandar uma mensagem, de ligar, você vive a sua vida e deixa o outro lá. Mas igreja não é isso, não, igreja não é assim. Igreja, irmãos, a gente tem que dividir. A igreja você tem que dividir. Se é sofrimento, você tem que sofrer com o irmão. Se é alegria, você tem que se alegrar com o irmão. Isso é igreja. Não tem como eu viver uma vida de comunhão com o Senhor se eu não tiver comunhão com o meu irmão, se eu não dividir o pão com o meu irmão. Não tem como, irmãos. A igreja precisa ser igreja. E a igreja tem perdido essa característica, porque hoje, o que a gente vê hoje são muitos popstars da fé, pessoas aí, exibindo ternos caríssimos, fazendo viagens de jatinho para um lado e para o outro, vídeos, programas caríssimos de televisão, é o que a gente tem presenciado aí. A simplicidade da igreja é algo que cada vez está se tornando mais raro. A simplicidade da igreja, ela está se tornando raro, porque as pessoas estão se voltando para aqueles mega eventos, programações, altas produções. É isso que tem acontecido. Agora, quando Jeremias foi levado ali, quando Jeremias desceu ali, o Senhor quis dizer: olha só, você sabe o que você é? Você é isso aqui. Sabe o que você é? Você é barro. Você é barro. Por que você se sente tão arrogante? Por que você é arrogante? Por que você é prepotente? Por que você se sente melhor do que o outro? Sabe por quê? Olha, eu vou dizer a você, porque você está nas minhas mãos. E se eu quiser, eu te quebro. Eu te quebro. O Senhor nos diz nessa noite: olha, por que Ele te faz descer? Para dizer o seguinte: olha, se eu quiser, eu te quebro. Você não vai chegar amanhã de manhã, porque a sua vida está nas minhas mãos. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós dependemos plenamente de Deus, nós dependemos totalmente de Deus. Não pense você que você é autossuficiente, porque você não é. Irmão, nós precisamos valorizar o que de fato é importante. Às vezes nós nos voltamos muito para os nossos projetos pessoais, às vezes nós nos voltamos para as nossas questões pessoais. Às vezes eu estou mais preocupado com o dinheiro que eu vou ganhar, eu estou preocupado com as conquistas que eu vou ter, e eu esqueço daquilo que é fundamental, daquilo que é básico, que é o reino de Deus. Nós ignoramos isso. E aí, irmãos, eu garanto a vocês, que se o cristiano, com a sua plena consciência, se alguém chegasse para o Cris ali e falasse assim: Cris, olha só, você vai ser, esta noite você vai ser totalmente curado, mas para que você seja totalmente curado, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Eu garanto aos irmãos que ele não pensaria duas vezes. Ele falou: eu abro. Agora, a gente esquece, a gente às vezes está tão envolvido com as nossas questões, que você esquece que Deus, com um toque dele, Ele pode destruir a sua vida. Um toque do Senhor, Ele destrói. Que Deus, Ele pode fazer isso, irmãos. Deus, Ele não faz por misericórdia. Ele não faz porque Deus é misericórdia, porque Ele faz. Quantas pessoas, você vê as pessoas sorrindo, as pessoas contentes, as pessoas festejando, as pessoas viajando. Você vê aí cantores famosos, brilhando aí, conquistando o mundo, ganhando dinheiro. Numa viagem de avião, o avião cai, ele morre, acabou tudo.
Tudo acaba em um soprar, em um sopro. Porque, irmãos, vaso é frágil. O vaso ele é resistente, mas o vaso é frágil. Porque o vaso é de barro. Porque, irmãos, se eu pego o vaso aqui, ele pode suportar muita coisa. Mas se eu pegar o vaso e soltar aqui, ele vai se quebrar. E Deus, Ele pode fazer isso com você, Deus pode fazer isso comigo. Porque se Deus abrir mão de mim, coitado de mim. Se Deus abrir mão de mim, coitado de mim. Se Deus abrir mão de você, irmão, já era. Você está aqui porque Deus, Ele tem te sustentado. Porque Deus, Ele tem te guardado. Porque Deus, Ele tem sido a sua proteção, o seu escudo. Ele está contigo todos os dias da sua vida. Então, assim como o oleiro, Deus, Ele queima o vaso para torná-lo firme, resistente. O processo do fogo, da queima do vaso, é o momento que o oleiro, que Deus, Ele está te forjando, que Ele está forjando o vaso, preparando para suportar o que vier, irmãos. Deus, Ele está nos preparando para a gente suportar os dias difíceis que virão. Mas Deus, Ele está nos preparando, porque uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja forte. Uma igreja que ora é uma igreja resistente. Irmãos, uma igreja que ora, nada pode com ela. Nada pode com uma igreja que ora. O fogo, ele purifica. O fogo, ele tira a impureza. O fogo, ele te faz ser mais forte. Lá em 1 Pedro 1,7, o texto diz assim: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, honra e glória quando o Senhor for revelado. Então, a palavra de Deus diz assim: acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Você tem tido uma fé sincera com Deus? A sua fé é sincera? Você crê de fato? Você crê de fato? Porque a Bíblia fala assim, ó, que há sinceridade da vossa fé. E ele faz uma comparação até o ouro refinado pode se corromper, até o ouro refinado pode se corromper, mas a fé sincera não. Então o Senhor quer nos levar a ter uma fé sincera, uma fé sincera, porque se você crê, você crê. Eu creio verdadeiramente, irmãos, eu creio que o cristiano pode estar aqui testemunhando do poder de Deus na vida dele, eu creio. Agora, se cristiano não estiver aqui, se nós estivermos mais tarde lamentando a partida do Cris, a nossa fé ela tem que permanecer da mesma forma. Isso é fé sincera. Deus nos deu, Deus tomou. Deus nos deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, isso é fé sincera. A fé sincera, ela não está atrelada à condição. Existem pessoas que falam, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus pode fazer, mas quando acontece, as pessoas viram as costas para Deus. Senhor, por que o Senhor fez isso com meu filho? Por que o Senhor fez isso com a minha esposa? E aí, a sua fé, ela deixa de ser sincera, e você já se apega à condição. Você acha que Deus, Ele tinha que fazer aquilo por você, porque você é um servo do Senhor. Tem tanto ímpio aí fora, tem tantas pessoas que
nunca te valorizaram e tem tudo, tem filhos saudáveis, tem uma família saudável, tem riqueza, tem prosperidade, eu que te sirvo, eu que te louvo, eu que te busco, eu estou passando por isso, perdi o meu filho, passei por uma tragédia. Fé sincera. Fé sincera. Fé sincera não requer condição. Fé sincera é mais pura do que o ouro refinado, irmãos. E Deus quer nos levar a ter uma fé sincera. Ele quer que nós honremos pelo que Ele é, não pelo que Ele pode vir a fazer conosco. Então nós precisamos honrar ao Senhor. E eu quero dizer, para finalizar, que do mesmo vaso pode sair vasos para honra e vasos para desonra, porque Deus prepara o vaso para honrá-lo. Deus molda o vaso para honrar a Deus. Mas existem vasos, irmãos, que se deixam levar e passam a servir para outros propósitos, e aí, ao invés de honrar a Deus, ele desonra a Deus. Nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida, porque se eu, como um vaso que foi trabalhado por Deus, moldado por Deus, se eu estiver desonrando a Deus, se eu estiver usando a minha vida para desonrar a Deus, eu estou anulando todo o processo de Deus na minha vida. Eu estou descartando o plano de Deus na minha vida. E eu quero dizer a cada um de nós aqui nesta noite, você precisa ser um vaso de honra para Deus. Você precisa honrar a Deus com a sua vida. Você precisa se deixar usar por Deus. Você precisa se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Mas nós precisamos nos colocar na mão de Deus. Amém, irmãos?